Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar as suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-up, garantindo um melhor atendimento e otimização no seu fluxo de trabalho. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. É com muito amor e com muita gratidão que a gente vem aqui trazer conteúdo de qualidade de primeira para vocês. E a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que graças a eles a gente está aqui para poder trazer tudo isso com muito amor para vocês. Olha, se você ainda não conhece os nossos fornecedores, eles foram escolhidos a dedos. Nós usamos e recomendamos. Então fica aí nas descrições. Alfa Photobook, a melhor encadenadora do mercado. É prazo, é preço e a entrega. Gente, não tem... E a qualidade, né? A qualidade é imbatível, né? Preço, gente, incomparável com qualquer um do mercado. O prazo, 4 dias úteis. Quer encantar o seu cliente? É óbvio que você tem que, então, fechar com a Alfa Photobook. Temos também a Assis, uma inteligência artificial que trabalha a seu favor, com vendas, follow-up e organização de tarefas. Quer vender mais? Quer colocar a sua cabeça para funcionar para outras atividades? Usa a inteligência artificial ao seu favor. Temos também a Vita Corretora. Enquanto você pensa no seu presente, a Vita pensa no seu futuro. E com vocês também, nossa Carlinha Toscano. Eu nem vou falar, dispenso comentários, deixa que ela fala para você. Carla Toscano, pós-produção, a maior empresa de edição de fotos para fotógrafos do Brasil. A gente está com um novo orçamento, diminuímos o prazo, diminuímos o preço. Então, muito mais qualidade em menos tempo e menos prazo. Eu me inspirei aí na Alfa Photobook. Então é isso, gente. Só fornecedor de ponta. E agora temos novidade para vocês. Estamos aqui com apoio a congressos, porque nada melhor do que conhecimento. Fora que no congresso, além de conhecimento, você faz um network, cria conexões. Conhece pessoas maravilhosas. Inclusive, todo mundo aqui da Fotógrafas de Quinta, nós nos conhecemos em congressos, em palestras, então isso é muito importante. Fora que você pode comprar também com grandes fornecedores de ponta e não paga frete, né? Escolhe ali o que você quer, o que combina. Gente, vale muito a pena, é só positividade. Ó, não vai estar aqui agora na TV, mas eu vou falar pra vocês. Dia 16 e 17 em Goiânia, Congresso Revolution. E dia 26 e 27 de agosto é o Impactar, um grande congresso inovador que vai trazer muitas novidades e muitas inspirações pra vocês. Então, quer ganhar um descontinho? Me chama no direct que a gente arranja esse jeitinho aí especial pra você. Então é isso, gente. Hoje a gente tem aqui um convidado pra lá de especial. Conheci ele há pouco tempo, ele transformou a minha vida. Ah, eu vou chorar. Eu nem comecei! Tô brincadeira. Eu sou muito emocionada. Não, mas é sério. Ele transformou a minha vida em fazer ficar latente o que estava adormecido. Então, é com muita gratidão que eu consegui trazê-lo aqui, para que você aí desse lado também possa modificar a sua vida, se dar a oportunidade de pensar em si, pensar na sua família com qualidade e conseguir transformar a sua vida apenas com uma atitude. Porque feliz não é quem sabe, mas é quem faz, né? E ele fala mais o sábio, ele fala muita palavra. Sábio não é quem sabe, é quem faz. E hoje eu transferi para felicidade, porque a partir do momento que eu passei a fazer, eu sou mais feliz. Com vocês, Aníbal do Carmo. Bem-vindo, obrigada por estar aqui de coração. Eu que agradeço. Obrigado, Dani, Carla, obrigado por receber aqui, é um prazer. E levar essa mensagem para o mundo, que eu acho que o pessoal já está curioso em querer saber, né? O que você quis dizer com toda essa introdução. É muito legal, assim, poder trazer esse tema, porque hoje a gente vê, principalmente aqui na fotografia, sim, o quanto a fotografia, para você ter um resumo, ela é uma profissão muito solitária. Uhum. E a gente dedica
parte da nossa vida para fazer de tudo na fotografia. A gente que edita, a gente... Vamos simplificar assim, né? A gente faz o orçamento, a gente atende o cliente, a gente faz o ensaio, a gente faz a pós-produção. Agora tem Carlinha Toscano para te ajudar aí a tirar essa tarefa de você. A gente faz o pós-venda, né? Somos uma eu-presa. Uma eu-presa com uma eu-keep. Né? E tudo começa assim também, né? Não tem como pensar não, diferente. Não, mas é que se a pessoa quer se organizar, crescer, ela precisa abrir um pouco mais a mente, se entregar um pouco mais, confiar. E você vai falar um pouco isso, sobre processo, sobre equipe, né? Sobre confiar em você e no outro. E então, quando a gente vai conversar hoje com os fotógrafos, antigamente a gente tinha umas reuniões com fotografia, umas palestras, ou eu mentorava algumas pessoas, e muitas vezes as dores dos fotógrafos eram: ai, o meu cliente reclamou, ai, eu não tô conseguindo editar, ai, o posicionamento meu é ruim. Hoje não. Hoje é a dor. É a dor mental, é a dor física. É uma crise existencial, é crise de criatividade. A pessoa ela perde a identidade, muito se fala disso, né? Sobre não ter identidade, sobre não ter propósito, sobre não saber o porquê que tá fazendo aquilo. Então eu achei muito bom poder trazer esse tema para cá, para você como mentor. Fui no seu curso e indico. Quero que vocês procurem mais. Indica. Indiquei. Ela vai agora, dia 7 e 8 de agosto, se eu não me engano. Tô a data certa? Legal, mas Jennifer, confere se eu falei certo. 7 e 8 de agosto. É uma Dani mais fazedora. A gente tá tirando os projetos do papel que tava, que bom. Então, assim, 7 e 8 de agosto já é uma grande oportunidade. Tem vários meses, assim, mas procura aí, amplie sua mente com Aníbal do Carmo. Mas então, então vai ser muito pertinente o nosso papo, porque existem muitas pessoas com burnout, em depressão, com crise de inexistência, querendo desistir, ou com falta de capacidade, achando que não é ninguém, que tá perdida, enfim. Então, vou apresentar você um pouquinho aqui para as pessoas saberem com quem a gente está falando. Por favor. Mas depois eu dou a palavra aí para você poder encher a gente de muito conhecimento maravilhoso, assim, para a vida. Aníbal do Carmo é treinador, mentor e palestrante de temas como inteligência emocional e gestão de pessoas. Conhecido como um engenheiro de pessoas, tem como missão e propósito de vida ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão em todas as áreas da vida. Olha que forte. Então é isso. Queria que você falasse, né, um pouquinho sobre isso. O propósito é um tabu, o propósito é algo bem difícil de se trabalhar, é bem difícil de saber de chegar entender nele. O que é, né, propósito. As pessoas elas ficam meio perdidas em conseguir chegar nele. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre propósito e o que a gente pode fazer para conseguir viver, né, nesse caminho. Perfeito. O propósito é o elemento crucial para a gente viver bem. Para a gente viver feliz, para a gente viver com a satisfação, com a automotivação. É o propósito que guia. Eu já fui uma pessoa, eu como engenheiro mecatrônico de primeira formação, eu era tão cético lá atrás, na minha vida, lá para 2010, 2011, eu era muito cético, pragmático. Não acreditava nessa coisa de propósito. Propósito para mim é aquela coisa de muita filosofia, isso aí não leva a nada. Você tem que trabalhar num lugar que te dê dinheiro e você tenha retorno financeiro e busque a felicidade. Eu era desse, eu falava isso. Mas a partir do momento que eu encontrei esse mundo do desenvolvimento humano, esse mundo através de alguns desesperos na minha vida, tudo isso que vocês já falaram, eu já passei. Já tive ali depressão profunda, já fui mandado embora de empresa sem entender o porquê que eu tô sendo, né, colocado numa lista para ser mandado embora. A minha saúde, já condenei minha saúde várias vezes no sentido de ficar emagrece, engorda, oscila muito os hábitos alimentares. Então assim, tudo isso são sintomas, nada disso é problema. Sintoma. Se é sintoma, tem um problema real. E todo problema real tem uma causa raiz. E aí, quando eu fui entrando mais e mais nesse mundo do desenvolvimento humano, eu entendi realmente o que é propósito. E eu gosto muito do conceito do Ikigai. O Ikigai é uma ferramenta japonesa, é uma ferramenta mesmo, que se você aplicar essa ferramenta, você vai ter um resultado. Ela é uma ferramenta japonesa que veio foi descoberta lá nas Zonas Azuis, numa ilha de Okinawa, lá no Japão, onde a longevidade média dos japoneses era 100 anos. Falei, caramba, cara, como assim, né? Se eles estão vendo tudo isso, algo eles estão fazendo de certo, né? Algo certo, exatamente, não é nem diferente, algo certo, né?
E realmente, os estudos mostram que as pessoas que vivem essa longevidade média aí de 100 anos são pessoas que sabem o seu Ikigai. Tá, mas Aníbal, o que é o Ikigai? Ikigai significa razão para viver, ou seja, propósito. Qual que é o seu propósito nessa terra? Qual que é o nosso propósito aqui nessa terra? Né? Qual que é o propósito de todos nós que estamos aqui nessa sala? Nessa terra. O que te faz acordar todo dia de manhã? Exato. O que te move? Por que você está nesse mundo? Por que você existe? Mas eu não quero entrar muito nessa linha, né, Dani e Carla, da reflexão, do porquê que estamos nesse mundo. Eu gostaria de trazer nessa oportunidade desse podcast realmente a ferramenta Ikigai. Ikigai diz, é a união de 4 elementos. Quais são esses elementos? A sua paixão, a sua missão, profissão e vocação. Essa ferramenta, ela tem algumas esferas que ela traz algumas perguntas para a gente responder. A primeira pergunta é, o que você faz muito bem? E no curso lá, no Ampliamente... Essa é a ferramenta que mudou tudo. Não é, Dani? É muito boa. É muito boa. É muito incrível. Parece simples. E ela é simples mesmo. A gente fez lá. Foi ela só com aquilo lá que eu consegui Coisa de 30 chegar. minutos, 40 minutos, você sai com uma clareza de propósito muito forte. E a primeira pergunta que eu conduzo lá eu e meus treinadores, né? A Jennifer tá aqui comigo, nossa treinadora aqui também. Nós, treinadores, a gente conduz dessa forma. Alunos, coloca aí tudo aquilo que você faz bem. E aí lista. Lista tudo que você faz bem. Poxa, vocês aqui, né, Dani, Carla, vocês se comunicam muito bem. Vocês têm essa simpatia. Vocês fazem podcast muito bem. Vocês têm uma oratória muito boa. Tudo que eu vou fazer é relacionado à comunicação. Tudo que eu fiz até hoje. Mas tem muitas coisas a mais que você faz muito bem. Tem muita coisa além. Né? Talvez como mãe. Eu coloquei. É que você lá vai dando insights pra gente vai lembrar, dando os né? insights. Então, a primeira lista lista tudo aquilo que você faz bem. A segunda lista é tudo que você ama fazer. Algumas coisas vão se conectar, serão as mesmas coisas, mas vai ter coisa diferente quando você para pensar. O que você ama fazer, mas ama mesmo. A terceira lista é o que o mundo precisa na sua visão. O que o mundo precisa? O mundo precisa de mais amor, de mais segurança, de mais abundância, acabar com a fome no mundo. O que o mundo precisa? Essa é a terceira lista. E a quarta lista é o que te pagam ou pagariam para você fazer. Juntando essas 4 listas, a gente sai com 4 elementos. A junção daquilo que você faz bem com o que você ama fazer tem nome. É paixão. Isso é paixão. Quando você junta aquilo que você ama com aquilo que você faz muito bem, poxa, essa é a sua paixão. Quando você junta aquilo que você ama fazer com aquilo que o mundo precisa na sua visão, isso tem nome. Missão. Ai, mas eu achava que missão era algo que os astros se alinham. Gente, missão é aquilo que você ama fazer com aquilo que o mundo precisa. É você executar o que o mundo precisa com amor. Fazendo com amor. Isso é missão. Juntando as listas daquilo que o mundo precisa com aquilo que te pagam ou pagariam para fazer, é a profissão. Juntando aquilo que te pagam, pagariam para fazer com aquilo que você faz bem, é vocação. Vocação não é nada mais que isso. Então, juntando esses 4 elementos, paixão, missão, profissão e vocação, traz o Ikigai. Então, o nosso propósito é juntar essas peças. A nossa paixão, a nossa missão, a nossa profissão e a nossa vocação. E eu gosto muito de uma frase, né, Dani, que você ouviu bastante eu falar lá no Ampliamente, no nosso seminário, que eu falo que vem do Dr. Mike Murdock. Todos nós nascemos com um propósito. E o nosso propósito está intimamente ligado em resolver no mundo aquilo que mais nos incomoda. Uou. É isso mesmo. Dr. Mike Murdock, ele é um pastor e médico lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado Seu Desígnio. A gente quer curar aquilo que nos causa dor. Exato. O meu sofrimento, se eu souber ter saúde mental, emocional, entender o meu propósito, aquilo que me fazia sofrer vira minha fortaleza. E eu consigo ajudar as pessoas
que hoje estão passando por algo que eu já passei na minha vida lá no passado, mas eu tô hoje ajudando elas a ressignificar, a parar de sofrer daquilo que eu já sofri. É isso, né, que eu falei pra você? Acho que a gente... Obrigada. Já... É isso. Terminamos aqui o podcast, já foi a lição. Hoje eu tô nesse caminho. Eu já quero levantar e fazer umas coisas. Já consegui fazer esse Ikigai aí, mexer. E é muito engraçado, porque às vezes, eu acho que até uma dica, e se você puder até me instruir, porque às vezes a gente se acha incapaz, porque a gente nunca tá 100% curado. Não, E com certeza. eu fazendo tudo isso, eu percebi o quanto eu posso ser agente transformadora de muitas pessoas, e hoje eu faço trabalhos incríveis, tenho mentorada aqui, que tá fugindo do propósito, né, Vivi? Estava. Hoje vai ser um tapa na cara, né? Mas às vezes a gente tá nesse processo, a gente fica com medo de encarar, porque a gente sempre tá em cuidado, em treinamento pra gente... Então a gente acha que a gente não vai ajudar tanto, porque a gente sempre tá resolvendo algo com a gente, né? E os desbloqueios, entendendo as oportunidades, enfim. Então isso me ajudou a ter esse alinhamento e tomar essa atitude. Hoje, graças a Deus, eu mentoro 6 alunas. Olha que lindo. E eu consegui ver diferença em uma semana. Brilho nos olhos em uma semana. Fazer com que elas descubram o propósito, ou pelo menos saiam do lugar e se movimente, né? E foi graças ao ampliamento. Então, eu não poderia deixar esse conhecimento que eu tive lá ser paralisado. Eu precisava trazer pra cá, pra que as pessoas entendessem. Eu consegui levar 2 pessoas só, até o momento. E é muito engraçado porque eu falei, eu não vou convencer ninguém. Eu quero que a pessoa sinta esse momento. Sim. Então, tem ela pra ir. Então, vai ter bastante gente pra ir, se Deus quiser. Porque eu quero que aqui seja um chamado libertador pra que você trabalhe a sua mente a seu favor. Mas uma coisa interessante perfeito. que eu ouvi você falando, e é algo que eu ouço bastante também das outras fotógrafas, ou de alguém que tá numa posição como a gente, às vezes, de comunicar, de ensinar alguma coisa. É a tal da síndrome do impostor, porque a Sim. gente nunca acha que a gente acha suficiente. Mas isso que você falou agora fez muito sentido. Então, você falou, por exemplo, de uma dor latente que lá atrás te incomodava. Isso é uma das coisas que eu faço, um dos meus propósitos, que é ensinar as pessoas a editarem, fazerem o que eu faço hoje com o pé nas costas. Perfeito. E aí, às vezes, eu fico me sentindo, eu falo, mas eu não sei nada de Photoshop. Se eu for me comparar com um designer, não sei das quantas, que faz flyer, mas eu não faço isso, eu edito Esse é o foto grande de problema, gente. né? E eu consigo trazer comparação, muita né? gente até o ponto onde eu estou. Não preciso levar ninguém além. Ninguém precisa virar expert Adobe, né? Então... A gente fala, três tapas na O você ponto sabe, é esse, Carla. muito A de alguém. gente é desumano um ser humano se comparar a outro. Sabe, não é uma comparação. Não existe comparação. Se nós somos seres individuais, significa que eu sou individual, você é individual, você é individual. Se é individual, não é comparável. Por que muitas pessoas têm essa mania de comparar? E querer chegar onde o outro chegou, né? Sem viver o caminho, Ou se né? A diminuir, jornada. e se diminuir, né? Falar Se assim, eu não diminui. sou suficiente pra fazer isso. E aí a pessoa, ela se coloca pra baixo também. Ela fala assim, pô, eu não sou capaz, né? De fazer, de ensinar, ou de fazer o que a outra pessoa tá fazendo. E aí surgem várias dúvidas, né? Fora Não, que quando aí- você olha, pra começar, você fala, mas aquela pessoa fez bem melhor que eu não vou conseguir fazer tão bom. É. Gente, como a gente se compara. Mas é o famoso... Ah, Dani, você tirou da minha boca agora. A gente fala que todo ser humano tem um peru, mas não é o animalzinho indefeso lá, é uma voz. É uma voz que fica ecoando na mente do ser humano, que fica assim, ó, glu, 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 que fica falando, ai, mas você não é tão boa, tão bom quanto fulano. Ah, olha, mas você acabou de entrar nessa área, você já vai ter resultado? Ai, mas olha, você tem que sofrer muito ainda. Então vai colocando sugestões, que esses sugestionamentos vão na nossa mente, entra no inconsciente e vira uma ação inconsciente. Quando a gente menos percebe, passaram anos da nossa vida com a síndrome do impostor. E esse impostor a gente chama de peru, que é o glu glu glu, que fica seduzindo, bloqueando, evitando com que você perca noites de sono para aprender a editar. Foi fácil, Carla, você aprender a editar? Você não teve que ralar pra caramba? Muito. Por que muitas pessoas querem assim, ai, Apertar o mas eu botão, quero né? 1 minuto, 1 hora de curso, eu já tenho que manjar. Eu já tenho que ser melhor do que os especialistas
referências no mundo. Vou fazer com ela porque eu quero ser igual a ela. E terminou Quero o curso, ser igual não a sou, ela. ferrou. Nossa, não, vou não pedir sou. reembolso, vou reclamar, vou... Você entende? Então, isso daí é realmente essa vozinha que é o diálogo interno que tem dentro da nossa psique. A psicologia estuda essas vertentes e a nossa psique, ela traz a luz e a sombra. A luz é aquilo que nós nascemos para ser. E a sombra é aquilo que quer impedir que a gente seja o que nós nascemos para ser. E a pergunta que não cala é: você está sendo o que você nasceu para ser? Ou você só está sendo o que dá para ser? Né? E a gente tem que buscar. Tá no automático? Tem que buscar. Exato, tem que ter cuidado com a nossa vida. A gente tem que ter sempre autoconsciência, que é o primeiro pilar da inteligência emocional. Ter autoconsciência da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas fraquezas, das nossas fortalezas. A inteligência artificial, ó, já tô... A inteligência emocional... Não, mas podemos falar disso, viu, Dani? Também, Porque muito. o boom está para acontecer ainda. Essa aqui é especialista em inteligência... É que a inteligência artificial tem tantas vertentes, né? Que é... Mas voltando para a inteligência emocional, hoje ela é muito exigida, né? Ela é muito... As pessoas estão em busca, né? E como que você pode dizer que como que a gente pode conseguir trabalhar com a inteligência emocional a nosso favor e ainda sob pressão? Porque a gente vive sob pressão diariamente. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, né? Esses dias uma pessoa da nossa equipe estava falando, é difícil, né? Numa área de pós-vendas, assim, né? Dentro da empresa, é difícil lidar com pessoas porque não responde, não sei o quê. É trabalhoso trabalhar com pessoas. Aí eu falei assim, não é trabalhoso. É o trabalho. Para de falar que é trabalhoso. É o trabalho. É o propósito. Todo propósito. Dr. Mike Murdock não disse, o seu propósito está intimamente ligado em resolver no mundo aquilo que mais te incomoda? Se te incomoda relações tóxicas, se te incomoda uma comunicação violenta de algumas pessoas, esse é o seu propósito. Então não reclame, não se queixe de que é difícil trabalhar com pessoas, porque a vida é isso, o trabalho é esse, trabalhar com pessoas. Não é trabalhoso, é o trabalho. E trabalhar dá trabalho. Quando a gente pensa dessa forma, já tira um peso das costas. Eu sinto também quando as pessoas elas vão trabalhar com pessoas ou com serviços, algumas coisas que não tem algo palpável, eu acho que elas perdem um pouco a mão. Porque uma coisa me deu uma caneca. Essa aqui é uma caneca, ela é amarela, ela tem um líquido dentro. E ela consegue fazer isso muito fácil. Vai, trabalha 8 horas produzindo caneca, vendendo caneca, tá tudo bem. Aí quando vai vender fotografia, vai vender serviço... Sai, foge, não é mais uma caneca. Nem todo cliente é igual, nem toda pessoa é igual. É difícil. Né? E a pessoa dá uma... Esquece que exatamente é trabalho. É isso que você tem que fazer. Quando você fazia caneca, você não fazia caneca, ponto, acabou. E agora você tem que fotografar, você tem que atender a mãe tá com problema. É o seu trabalho. Sim, sim. É por isso que eu falei da dificuldade de, às vezes, chamar alguém, porque a gente sai transformada, né, do Ampliamente. E a gente sai com uma sede enorme de querer fazer com que as pessoas que a gente ama ou que estão ao nosso redor possa ter acesso a essa transformação que você teve. E gratuito. 2 dias inteiros de muito aprendizado, de desbloqueio de medos. Já me veio aqui a lança na minha pescoço. Desbloqueio de medos, destravar várias coisas, encontrar muitas coisas. Então, quando a gente quer falar para essa pessoa, a pessoa não entende. Não. E a pessoa nem sequer olha o brilho dos seus olhos. Gente, quando a pessoa fala pra você, olhando o brilho nos seus olhos, querendo a sua mudança, acreditando que é possível você mudar, por que você não aceita? Por que você tem essa resistência? Essa resistência já é um sinal de mudança. Sai dessa bolha, aprende a dar um passo para que as coisas comecem a mudar. Não cai do céu. Aí daqui 5 anos, daqui 1 ano, 3 meses, você tá no mesmo lugar e reclamando. E eu não me esqueço que foi uma coisa que mexeu muito comigo e eu acredito muito nisso. Porque eu odeio gente que reclama. Eu odeio. Nossa! E aí você falava lá e eu falava, eu falo exatamente isso. Você tá num trabalho ou você tem um cliente, você reclama. Então sai. Sai do trabalho. Mas eu não posso sair do trabalho porque o dinheiro... Então fica. Mas escolha ficar. Mas aqui lá as pessoas... Chega. Chega dessas desculpas, né? Dá um passo, porque quando a gente se determina a dar esse passo... Tranquilo. Porque
Porque quando a gente se Fotógrafa de parto, Fabia incomodando, tá, gente? Fotógrafa de parto aqui na retaguarda, o telefone tem que estar aqui pra ouvir tudo, então tá tudo certo. Então, quando a gente recebe um alerta, a gente recebe um chamado, tem pessoa te chamando, tem coisas acontecendo, a energia vai mudando. E se você não abre o olhar pra você enxergar que você tem que mudar, as coisas só vão piorar. Só vão piorar. Só vão piorar. Você entra na espiral negativa e vai afundando cada vez mais. E é gostoso reclamar. Porque quando você reclama... A dó de você mesma, né? Exato. Eu tinha uma época que eu tinha dó de mim mesma. Eu tenho tanta coisa pra fazer, porque eu tenho a minha empresa, eu tenho podcast, tem isso. Falei, pô... Foi uma das coisas gostoso, que eu porque fiz. quando você reclama, você sai do modo de autorresponsabilidade. E tem uma muleta, né? Exato. A autorresponsabilidade dói. Ou se dói. Pô, eu falei que eu vou estar em tal horário lá, eu tenho que chegar lá a tal horário. Caramba! Esse compromisso com as pessoas e principalmente o seu compromisso com seus objetivos, com seus sonhos, exige muita autorresponsabilidade. Tem uma frase que eu gosto muito que é criança que faz o que quer, adulto faz o que é preciso. Faz o que precisa. O que precisa ser feito. Né? Meu filho fala, eu não quero ir pra escola hoje. E eu muitas vezes ficava nesse pensamento também. Ai, eu não quero, tá levanta frio. daí, neguinha. Mas, pô, eu tô falando pra mim mesma que eu não quero algo que eu lutei pra conseguir. Olha o pensamento que eu tô dando pras minhas atitudes, É né? a voz do Peru. Que fica... E toda vez que eu pensei, não quero, Ai, tá lógico que quer, sai hoje. daqui, lógico que você quer. Tá frio hoje. Se só mais 5 permita. cinco Só minutos. hoje. Me permitir, o que a gente tava falando outro dia? Que me permitiu, eu tenho que me cancelar, já me permiti demais. Cancela, né? E depois do curso que eu comecei a tirar o soneca. Ah, isso é Não bom, tem né? mais Tapa na minha nenudo? cara. Não tem mais nenudo? Ah, ele fala que não Isso pode é bom. por soneca, não. Eu Soneca adorava, faz gente, mal. meu soneca era de 5, depois era de 10. A minha filha que tem soneca, né, filha? Mãe, deixa só mais 5 minutos. Ela pode, ele não pode. Ainda assim, ainda Criança pode, faz ainda o que quer. pode. Criança ainda tem essa permissão, né? Ai. Mas é um perigo o soneca. O soneca já mostra que você é um procrastinador, já está Sabotador. começando o dia se sabotando, Exato. já está buscando a facilidade e não aquilo que deve ser feito, está buscando circunstâncias e não fazer o que é importante. Quem vive só na circunstância vai ter uma vida circunstancial. É uma vida o quê? Deixa a vida me Deixa a levar. vida me levar. Não é deixa a vida me levar. Qualquer lugar serve, né? Exatamente, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, qualquer caminho serve, né? Alice. Então, assim, eu tenho que acordar o dia e acordar bem. Ó, para pensar, não há nada mais gostoso. Sabe aquele dia que você vai viajar? Sabe quando você sabe que... Ai, faz tempo que eu não tenho isso. Para de Você vai Mentira, agora a gente viajar. tava viajando. Tava no Rio há 2 semanas atrás. Sabe quando você acorda? Nem dormia, a gente nem dormiu. Exato, Ah, você que delícia. Nem dorme, é amanhã. Aquela expectativa. Essa expectativa do viajar, quando a gente entende, voltando aí no propósito, né? Quando eu tenho força e clareza do meu propósito, eu acordo todo santo dia com a expectativa de viajar. Só que não necessariamente eu vou viajar. Não necessariamente eu vou pra praia, eu vou pro Nordeste, eu vou pra Europa. Não, hoje eu vou acordar para fazer o que eu devo fazer. Mas a sensação que tem que ser ancorada. Aquela viagem pro Play Center com os amigos, Cara, né? nossa, Que Play você fica Center, até aí doente de dor. Nossa, eu morei na Zona Norte, eu sou da Zona Norte aqui de São ela Paulo. também é. Ah, é? Eu sou lá da Casa Verde. E, nossa, você é do Zona quanto a Leste, gente Não, ia. agora eu sou da Zona Leste, mas eu era de São Bernardo. São quando eu era Bernardo. criança. Vários momentos de ir no Play Center. Nossa, que Eita, delícia. fez Dá parte da até minha um- infância. É. Mas essa sensação é a sensação que a gente tem que ter naquilo que a gente faz hoje. Senão eu vou ter um dia morno, xoxo, procrastinando. E se eu perder pro soneca, eu vou ganhar de quem? Né? É você contra você mesmo, né? Exato. Tocou, levanta, joga água, bebe água e se move. Eu costumo usar uma frase nas minhas mentorias, e eu nem sei se eu escutei em algum lugar ou foi coisa minha no start, ou se tem, também se tem, eu não lembro, mas virou minha. Eu costumo falar para as minhas mentoradas, acordar. A cor
decora a sua vida. Ah, ó que legal. Acordar. Gostei. Você acorda. Essa daí eu nunca ouvi e não, Dani. Pode, ó. Mas Tá- eu já posto tá direto, registrado você não tá agora. Me acompanhando. Eu ponho até o print, eu ponho o desenho da aquarela. Esqueci aquele negócio de pintor. E falo, que cor você vai pintar a sua vida hoje? É você que desenha legal. ela, é você que escreve Gostei. ela, é você que pinta ela. Então, vamos acordar, dar cor à Dar vida. cor à vida. Eu acredito que deve ter esse significado. Pra mim tem. Que legal. Então, legal, gostei. eu acordo, eu dou cor, eu desenho, eu falo pra elas, né? Escreve o seu propósito. Você acordou pra quê hoje? É. Porque se você não escrever pra quê, você vai viver no automático. Exato. Se não você vai não tiver a fazer. sensação daquela viagem, porque quando você tem a viagem, você fala assim, cara, hoje eu vou pra tal lugar. Se você não tiver essa sensação de que eu tenho que me arrumar e ir para alguma coisa, a vida vai não anda. ficar morna. Vai. Vai Verdade. esfriar. Verdade. E sabe o que eu acho mais engraçado? Porque assim, existe a fase das reclamações, né? Que é normal. Mas a pior fase pra mim é a fase das desculpas. Porque a desculpa é verdadeira. Ah, sim. A maioria das vezes é a nossa muleta, é a nossa autossabotagem, né? Sim. Porque você fala assim, eu não posso fazer o seu curso porque eu não tenho dinheiro. Uhum. É verdade. Só que você deixou que aquela outra parte tomasse conta da sua vida. Eu não posso porque eu tenho filho pequeno. Gente, nunca é impedimento um filho pequeno. A gente teve provas aqui de mãe com gêmeos. Vai Olha vir aí. outro aqui que tem 2. Eu tenho mãe solo com 2, numa cidade que eu não tenho amparo nenhum. E eu não deixo de seguir minha vida. Eu não deixo de construir, de Tá aqui, né, desejar o e de exemplo, sonhar. né? Ela tá Exato, ali. minha filha vem, ela falta na escola, ela vem, me acompanha, minha parceira, Aí, fica ó. boazinha, uma coisa linda. É, coisa linda. Ó, das Parabéns, viu? 9 Parabéns. às 18, minha filha tem 6 anos, ela fica 6 quietinha. anos, gente. Quietinha. Ainda tá desenhando, filha? Ah, E tá você vai ganhar um aprendendo. desenho. Ela grava, ela gosta de fazer abertura. Então, Eu vou te mostrar um dia a minha página. Gente, quem não conhece aí, segue a minha filha, Lorena Nicolini com 2 L's. É a Lorena... Já fez desenho dele? É a Lorena Mensageira, porque ela só ela acorda, eu vou te mostrar depois, você vai se encantar. Ela só fala mensagens positivas o dia inteiro, me Coisa conforta, linda. e agora ela grava mensagens positivas. Pode aparecer agora pra dar? Você quer Deu dar pra ele o vontade de desenho? aparecer Pode aparecer agora filha, pra mas dar. vai devagarzinho por aqui. Abraça ele, especialmente mostra lá pra na mim, câmera. obrigado. Dá um Abraça lá. abraço aqui. Ela olhando na câmera, é muito Nicolini. Pronto, Obrigado. agora olha o seu desenho, vê se tá aparecendo você. Olha aí. Obrigado, Tá de que óculos? Lindo. Tá de óculos, tá de óculos. Que lindo, parabéns. Fala, obrigado. Eu vou Pode ir, guardar, filha. Eu vou guardar. Eu vou mostrar pro meu filho, inclusive. Meu filho tem 7 anos, João Lucas. Fala um beijo. Eu tenho 6. Você tem 6. Linda, viu? Parabéns. Ele é 1 ano mais velho que eu. 1 aninho mais velho que você. Vou mostrar pra ele, vou levar, vou guardar. Tá bom, Obrigado. obrigada. De coração, obrigado. É isso. Mostra na câmera Olha, o desenho. coisa linda, gente. Olha isso aqui, ó. Ó, que privilégio. Ai, que bom que ela pôs um sol, porque aqui tá 15 graus, com expectativa de 4. Coisa linda. Obrigado. É isso. Ela desenha todos os nossos convidados, ela fica ali, ela quer trazer pra desenhar. Olha o quanto que já tá no ambiente. A gente não fala disso aí lá no Ampliamente? Sim. O ambiente é a base para ter resultado na vida. Sim. O ambiente te leva a desenvolver comportamentos. E aí sobe para ter resultado. E ela é totalmente eu. Ela é frase positiva pra mim, pros outros. A pessoa tá triste, ela vai lá, abraça, ela fala: não, não fica assim. Você é maravilhosa. Sente Deus no seu coração. Olha aí. Depois eu. Gente, segue que vocês vão ficar. Eu fico assim, O fruto perplexa. não cai longe Que é realmente. da raiz, né? Não coisas cai longe do pé. que me né? surpreendem. É eles que me sustentam, na verdade. Eu só estou aqui por causa deles. Mas vamos lá. Então, eu falo muito sobre isso, né? Sobre a parte da reclamação, eu acho que é a pior parte. Porque acaba sendo uma muleta que te deixa paralisado. Porque realmente ela é verdade, mas ela é aquela que te sabota e te negligencia a fazer algo acontecer. Sim, sim. E gera vício. Reclamação é um vício. E todo vício é fuga emocional. A pessoa que reclama, ela é viciada. Se ela é viciada, ela tem uma emoção que está lá no sistema dela de emoções, sistema de crenças, por exemplo, está no subconsciente dela, e faz ela, de forma automática, ser uma pessoa reclamona. Então, a reclamação é um vício. Enquanto não trabalhar a raiz emocional, dificilmente o ser humano, essa pessoa, vai mudar esse comportamento de reclamar. Às vezes ela até pondera na frente de outras pessoas, mas internamente ela fica no processo com ela. Ai, mas nossa, olha,
Só reclama. Sei lá, acho que não pondera, uma hora solta. Quem reclama, uma hora solta. Solta, e não aquela aguenta. questão dos pensamentos que a gente tava falando, do Sim. mesmo jeito que esses pensamentos intrusivos de que eu sou uma farsa, né? Da síndrome do impostor e tudo mais. A pessoa ela fica o tempo inteiro, parece que atrai. Sim. Eu falo, gente, será que realmente acontece tudo de ruim com essa pessoa? Ou ela só quer expor o que acontece de ruim? E aí parece que vai retroalimentando que tudo que acontece com ela Que é um ruim. impostor. Né? Eu, por muito tempo também, tinha essa questão, às vezes, de reclamar, tipo, ai, sei lá, meu filho ficou doente, ou aconteceu tal coisa, ou, poxa, essa semana, ó, vai dar tudo, parece que tudo começa a dar errado, mas e se a gente olhar pelo outro lado, né? Semana passada teve feriado, eu tinha vindo de 2 semanas de viagem, basicamente 2 semanas fora de casa, eu falei, bem, vou ter uma semana completa, né? Segunda a sexta. Aí lembrei que tinha feriado quinta e sexta, eu falei, essa semana não vai ser mais completa. Aí uma tia minha faleceu na segunda. Eu, Carla, de antigamente, faria pronto. Olha lá, olha só. É lógico, né? Faleceu, pô, que dó. Mas, pô, essa semana já é mais curta, tal, vou ter que... Nada. É isso, a vida acontece e eu vou recuperar depois. Eu, na hora, liguei pra minha irmã. Falei assim, ó, eu levo a mãe. Já sabia, alguém ia ter que levar minha mãe. Eu já me prontifiquei, já falei. Já avisei a equipe, falei, vou. Então, eu fiquei segunda, terça fora. A mente já organiza, né? Quinta, Sim. sexta-feira. E aí, tô aqui ainda, terça, parei mais um dia e tá tudo bem. Sim. Nada de ruim aconteceu. Sabe uma coisa as que eu coisas acho que é estão legal todas você em falar ordem. e que vai ser uma super dica pra Carlinha? Que isso é impressionante, como acontece com a Carla. Mas é Lá assim, vem. Mas eu ignoro. não, hoje você é. ignora, mas acontece demais e assim, é batata. Se a gente chamar ela pra alguma coisa, vai acontecer. Por exemplo, assim, você fala pra ela assim, ai, vamos, você vai dar um workshop, tá bombando o workshop, bombou, a turma encheu. O carro dela quebra. Ah, o filho dela fica doente, ela vai virada. Meu filho nunca Ah, fica a gente vai doente, pro Rio de cara. Janeiro, 5 mulheres, a gente vai fazer palestra, a gente vai andar, não sei o que, em Copacabana, a gente vai fazer isso aqui. Não sei o que, acontece alguma coisa, quase que ela não vai. Só que, graças a Deus, ela não para. Ela vai com o tranco, barranco, doente, capenga. E graças a Deus ela vai, senão ela nem tinha me conhecido. Graças a Deus ela foi. Mas isso acontece muito. Essas coisas negadas, não sei como que você fala, o argumento, a palavra, mas às vezes as coisas acontecem para que você possa superar ou para que você... Eu acredito numa Não metáfora. sei se pra testar, pra ver se você realmente É. é forte o suficiente. Porque era várias coisas assim na minha vida, eu sou meio nerd. Aí eu falo que é igual o Flashpoint, né, do filme do Flash. E tem uns flashpoints assim que eu falo que se ali eu poderia ter mudado totalmente meu destino. É. Meu filho tava muito, muito, Era um muito, momento de muito inflexão, doente, de uma 7, grande 8 anos decisão, atrás, né? Quando eu fui no workshop da Dani e não era pra eu ter ido, porque ele tava muito ruim mesmo, assim. Mas eu falei, ele tá bem, ele tá com a minha mãe, ele tá com a minha irmã, tava passando mal, tava vomitando, mas eu falei, ele vai ficar bem. Tá tudo bem, eu vou. E eu fui, eu lembro, um dia de sol, um dia lindo, maravilhoso. E aí... E foi lá que começou toda a empresa dela. É, Toda a nossa conexão, aí depois mais pra O frente, podcast, nosso tudo podcast, mais. né? Toda essa interação, essa conexão. E são decisões. assim que Decisões acontece. decidem destinos. Exatamente. No momento de grandes decisões, né? Aí vem Mas aí voltando a a falar, né, a perguntar, né? Pré-queda, né? Essa questão de... Sempre o que toda que mudança, são? antes de melhorar, dá uma pioradinha. O que são esses... Boas mudanças, fala que sim. O que são esses inimigos que a gente tava falando? Que pode... Por que acontece isso? Você sabe explicar? Tem alguma coisa que explica? Tem o comportamento humano, ele é padronizado, ele vem de um sistema enraizado na gente. Por mais que se eu falar pra você agora aqui, quais são os seus, perguntar assim pra vocês, qual é o seu maior defeito? Talvez agora, conscientemente, pela pressão que eu tô aqui fazendo a pergunta e talvez com a cobrança de ter uma resposta, não venha. Mas no momento em que você estiver mais tranquila, pode aparecer. E aí pipoca, vem lá do inconsciente. Um comportamento que você fala assim, nossa, é verdade, cara, eu sou assim. E o ser humano, ele tem esse sistema de crenças que traz o comportamento enraizado. A maioria dos comportamentos limitantes não temos consciência. É igual vício de linguagem, é igual vício não verbal, é igual um tique. Se eu tenho tique de ficar mexendo o meu olho assim, ó, eu não percebo, eu tô acostumado, virou um comportamento padronizado ali para mim. E quando a gente fala de acontecer algumas coisas na nossa vida, eu, honestamente, não acredito que é do nada. Eu não sou uma pessoa que dá respostas de que, do nada
Eu acho que é do tudo. É, exatamente. Eu também acho. Exatamente. Uma doença não é do nada. Um câncer não vem do nada. Um câncer, ele aparece por uma sucessiva sucessão que se sucedem sucessivamente. Certo? De negligências. Negligências, hábitos irregulares. Que uma Decisões hora, mais tomadas. decisões, né, equivocadas, vai acontecer alguma coisa. O Tudo na vida Fui tem mandada causa embora e também. efeito. Tudo, né? Tudo. Fui mandada Tudo embora. na vida Você é causa e reflete, você só vê efeito. a pessoa só vê o lado negativo, né? Exato. E eu acredito eu gosto de contar uma metáfora, às vezes eu conto uma metáfora que é assim, lá em cima tem um senhor, aí vocês podem dar o nome que vocês quiserem, cada um com a sua crença, né? Mas lá em cima tem um senhor, um ser, que ele olha aqui para baixo e te vê. Aí ele vai te acompanhando ao longo da sua vida. Fala, nossa, lá, ó, tá indo pro caminho errado. Deixa eu pôr uma barreira aqui para ele não seguir mais nesse caminho. Aí você vai, topa, tropeça, e aí muda de caminho. Aí fala, ali é o caminho. E continua indo. Aí ele vai colocar assim, mas o caminho tá muito tranquilo, deixa eu pôr uma pedra ali para ele superar. Aí você vai, desvia, ou quebra a pedra. Ele fica assim olhando, lá de cima fica olhando assim, ó, tá indo bem, hein? Tá prosperando, tá crescendo. Agora eu quero ver essa pedra aqui, ó. Vai, vamos ver. E ele torce por você. Ele fica assim, vai, meu filho, minha filha, quebra essa pedra. Quebra essa pedra, a ferramenta tá dentro de você. Tá no seu bolso. Você consegue, vai. Alguns bate e muda o caminho. Outros vão e falam assim, ei, vou quebrar isso aqui. Que são esses momentos. Você pula ou voa, né? Exato, você tem sempre duas opções. Ou você segue ou você não segue. Você pode parar eu ou ponho pode 3. desviar. Posso falar 3? Pode. Ou você para, ou você pula, ou você voa. Exato. Você pode dá escolher. um jeito. Escolhe a melhor que escolhe forma sua de você capacidade, superar. Mas eu acredito muito nessa metáfora. É uma metáfora, mas que aí se a gente entrar nas crenças, sistema de crenças, eu creio realmente que quanto mais eu prosperar, mais desafio eu terei. Com certeza. Quanto mais eu crescer o meu negócio, por exemplo, mais difícil ele vai ficar. O aprendizado vem imposto eu vou aí, né? pagar. O aprendizado. Já começa Mais por aí, né, imposto eu Carla? vou pagar. Mais imposto eu vou pagar. E eu torço para esse momento. Eu quero pagar milhões. A gente recebeu até uma De fotógrafa imposto. aqui que ela falou que ela tinha uma decisão de se transformar, virar ME, né? Que ela era MEI e ela tinha uma decisão. E ela foi analisar e tinha que pagar mais imposto. Ela falou assim, pra eu crescer, Eu tenho que pagar pagar. mais imposto. E hoje o imposto chega, eu antes podia ficar triste, hoje eu fico feliz porque minha empresa é grande, minha empresa cresceu e eu tô pagando imposto. Só paga E vem quem tem pra pagar. Ela falou, e vem mais, eu fico mais feliz. É muito legal. Você conseguir enxergar o outro lado da... E né? aí vem a gratidão. É. Sabe? Eu acho que a gente tem que ser... Eu não sou grato porque eu sou feliz, mas eu devo ser feliz porque eu sou grato. E a gratidão é a jornada. É eu curtir a jornada. A felicidade não tem linha de chegada. Olha, a linha de chegada tá ali, ó. Quando eu chegar lá, eu serei feliz. Vocês conhecem o termo J? J-A-E, do inglês. Just about everybody. Que significa, traduzindo, é simplesmente sobre todos. Just about everybody. O que é esse contexto que vem de um especialista em comportamento humano, que é o cara que estudou muito a ciência da felicidade, que é o Sean Achor. Esse cara, esse pesquisador, ele viu que a maioria das pessoas que não são gratas, não são felizes no final do dia, são aquelas que estão sempre em busca do próximo. Just about everybody. O que significa isso? Que eu só serei feliz quando eu alcançar tal coisa. Aí Jay é uma narrativa. Aí Jay alcança essa tal coisa e ele fala assim, Foi mas fácil. agora eu só serei feliz quando eu fizer faculdade. Aí se forma na faculdade. Agora eu só serei feliz quando eu construir uma família. Aí eu construo uma família. Mas eu só serei feliz quando eu tiver meus 3 filhos. Aí eu tenho os 3 filhos.
Aí já com 50 anos de idade, eu só serei feliz quando Me aposentar. eu me aposentar. Aí se aposenta, tá lá com 70 anos. Eu só serei feliz quando... Eu morrer. É sempre o just about everybody. É o everybody e o everything, né? Eu sempre vou buscar algo ou alguém para ser feliz. Não, eu tenho que ser feliz na minha jornada. É não viver uma vida de Jay. Eu tenho que ser feliz hoje. E esse de procurar alguém é interessante também, porque às vezes a gente fala dessa nossa jornada que ela é muito sozinha, e às vezes as pessoas ficam assim, mas porque o meu marido não me ajuda, mas porque eu não tenho uma sócia, mas porque é a minha acontece assistente, isso? mas porque é a minha Aqui? auxiliar, muito. Na fotografia, sim. Muito. Meu marido não me apoia. No Brasil acontece isso? Eu aqui, mas que mundo você vive? Eu pensando na minha cabeça. É só com a gente, pô. Gente. Mas as pessoas, assim, é muito. Ia falar assim, eu não vou dar conta, né? A gente tava falando esses dias. Eu não vou dar conta. Não, mas é porque eu preciso de um assistente. Mas eu preciso de um flash. Não, mas eu preciso disso. E também pessoas, né? Eu preciso fazer, eu preciso ter alguém do meu lado, eu preciso de uma sócia, eu preciso de... E às vezes a solitude, ela é importante também, né? A solitude é importante, a gente tem que ter de novo volta no propósito. Se eu tenho clareza do meu propósito, nada me para. Eu vou arrumar soluções. Agora, se eu tô numa vida de deixa a vida me levar, circunstancial, eu me perco fácil. Eu tenho que ter clareza do meu propósito. Onde que eu quero chegar? O que que eu quero alcançar? O que que eu quero realizar? Quais resultados eu estou buscando? Se eu não tiver, toda empresa tem que ter objetivos e metas. Isso faz parte do planejamento estratégico. Toda empresa tem que ter um planejamento estratégico. Uma empresa que não tem planejamento estratégico, ela acaba absorvendo várias demandas e faz e vive o que muitos empresários, microempresários têm uma vida de que trabalha e nunca tem lucro. Nunca tem dinheiro para viajar, nunca tem dinheiro para fazer as coisas que ele merece fazer. Por quê? Porque falta uma clareza de propósito. O propósito vai fazer você não só se inspirar, mas vai fazer você expirar também. Cara, se tiver que expirar, se tiver que suar, se tiver que dar o sangue, eu dou o sangue, porque eu tenho clareza do meu propósito. E nenhuma sedução, nenhuma vozinha tentadora, propostas ao longo da minha jornada vai me tirar do meu foco. É o pra quem e pra quem, né? Exato. Pra quê? Por quê, né? Tudo começa pelo porquê. Já diz lá o livro do Simon Sinek. Fica uma indicação aí para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Tem um livro que é muito bom, que diz assim, o título é Comece pelo Porquê. Simon Sinek. Tudo na vida começa pelo porquê. Que aí ele trabalha o sistema de crenças. O ter, fazer e ser. Não é ter felicidade, é ser feliz. Para que você tenha aquilo que você quer ter. A maioria das pessoas querem ter dinheiro. Eu quero ter riqueza. Eu quero ter prosperidade no meu negócio. Não. Tá começando errado. Porque o ter é o quê. Você tem que fazer, mas só fazer não adianta nada também. O fazer é o como fazer. O porquê que é o cerne da coisa, que é o ser. Você quer ser uma fotógrafa? Top. Pense, seja, se comporte como uma fotógrafa antes mesmo de você saber dar o primeiro clique. É o fake to make? Ajuda. A nossa mente ela não vai saber o que é diferenciar a realidade de fantasia. Se você já começar a construir, esse é o poder da visualização. Se eu começar já a construir imagens na minha mente que construa esse cenário de algo que eu quero me tornar, aqui a topologia neural já está ficando pronta. Ela busca, né? Ela busca. Eu acredito fielmente que nós não somos o que a gente pensa. Eu não acredito nisso. Você é o que você pensa. Eu realmente não acredito nisso. Também. Eu acredito naquilo que você faz. Você é o que você faz. Porque entre pensar e fazer, tem um universo. Realmente, se eu fosse o que eu pensava, eu seria tanta coisa. Eu tinha que estar preso. Eu, Aníbal, tinha que estar preso. E tem os insights ali que... né? Então... A gente até tem uma inteligência emocional, mas um controle assim... Exato. A mente humana mente constantemente pra gente. Então, eu não quero uma vida de mentira. Eu quero uma vida de realizações. Então, eu tenho que sair, eu tenho que pensar assim, eu tenho que sentir e fazer. Né? É o que eu uso no braço aqui que você já adiantou no começo. Eu ia trazer a minha e esqueci. Né? O sábio não é aquele que sabe, é aquele que faz.
Não adianta nada falar, eu já sei de tudo isso. Te falei isso esses dias, né? Até as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Participando desse podcast, não adianta nada você ficar no seu ritmo aí, tudo que a gente está contribuindo aqui para vocês, e vocês pensando assim, ó, mas tudo isso é óbvio, isso tudo eu já sei. Não basta saber. Você tá fazendo? Nós começamos esse papo nosso com propósito. Você sabe o seu propósito? Mas eu já sei que é importante saber o propósito. Não é saber que é importante, você tem que saber o seu propósito. Isso é muito legal, porque assim, eu já estudei bastante sobre a inteligência e tal, já fiz constelação, já fiz muitas coisas assim, né? Tenho uma irmã nessa área também. E segui um pouco essa linha. E aí, eu cheguei no Ampliamente... E eu olhava e falava, eu sei de muita coisa, mas por que eu não faço porra nenhuma que tá falando? Então foi a hora que deu o start. Eu falei, gente, chega de você só saber anotar no caderninho e você não fazer. Porque não adianta você ir num workshop, num congresso, anotar, não parar de anotar. Tá ouvindo podcast, tá ouvindo... Eu ouço podcast, caderninho do lado. Caderninho do lado. E aí você pega o caderninho e guarda. Não, gente, é agora. É pra você ir lá e fazer. Coloque em prática, gente. Porque a gente carrega, né? A nossa reclamação, as nossas lamentações, as nossas incapacidades mentais que a gente acha que não consegue. Enfim, a gente carrega uma mochila cheia de ferramenta, pesada. E a gente fica reclamando e a gente acha que não consegue. E aí, quando você tem a ferramenta na mão, que tem no Ampliamente ou outros lugares, a gente continua com a mochila cansada. E não tá na hora já de tirar essas ferramentas e utilizar? De deixar ela mais leve? Então, assim, tudo depende da gente, né? Nós somos os co-criadores da nossa realidade. E se a gente não se movimentar, se a gente não colocar o pé, não tem, nem Deus vai te dar o chão. Não tem como. Você tem que dar o primeiro passo, as coisas não caem do céu. Não adianta, não tem como. E ele vai botar os desafios. Ele tá olhando lá de cima, tá vendo que você tá indo bem, e ele fala assim, deixa eu te provar. E ele foi provado. Sim. Pra quem acredita. Aproveitando, né? Chega, né? Combinado? Não, mas esse chega combinado, tava falando uma coisa do dia com a Fabi, acho que eu ouvi em algum podcast também. E aí queria saber um pouco também sua opinião. A gente tá falando dessas coisas que aparecem, às vezes, essas dificuldades, mas aí você falou de um ali, que é o caminho errado, ele bloqueia. Mas tem coisa, às vezes, que é livramento também, né? Parece. Sim. Tem uns negócios, umas coisas que acontecem, que aí você fica insistindo. E aí Deus te mostra por A mais B que fala, cara, sério, você vai continuar aqui? Vai insistir nessa, né? Vai insistir nessa. Tem coisa assim que às vezes a gente tem que também saber ter esse autoconhecimento. Tá, isso realmente é pra mim? Isso realmente é meu propósito? Por que eu tô fazendo isso? Eu encontro alguns fotógrafos assim, por exemplo, eu quero palestrar. Tá, você quer palestrar. Legal. Por quê? Qual que é teu propósito? Você quer palestrar para... não, eu quero ter um gatilho mental de autoridade, porque eu vou postar, de repente, no meu Instagram, que Às eu sou vezes palestrante. É só autoridade. Tudo bem, você conseguiu, tá ótimo, mas... Mesmo assim, a pessoa ela quer ir no próximo, ela quer ir em mais um, e ela gasta dinheiro, aí compra um terninho e vai viajar, porque, tudo bem, tá pagando a minha viagem, mas aí você tá gastando com um monte de coisa, tá deixando teu estúdio parado. O que você quer com isso? Você vai vender um curso? Você quer falar para fotógrafos? Você quer ensinar as pessoas? E a pessoa fica, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Até pode estar, mas ela não tem um propósito desenhado, então ela às vezes desvia do caminho, né? Olha, eu sou palestrante, treinador, e é uma profissão que tem que ter muito cuidado. Porque pro ego subir, o orgulho te dominar, é assim, rapidinho. Quem tá indo só pra holofotes, e tá tudo bem se for pra isso. Sim. Mas tenha clareza disso. Exato. O seu propósito de estar no palco é porque eu quero um post pra postar no Instagram e ganhar autoridade? Tá tudo bem. Só que saiba que tudo na vida é causa e efeito. E é cobrado. Isso é lei de Newton. Ação e reação. A sua ação vai trazer uma reação. Então, tudo é causa e efeito. Você pode muito bem sustentar por anos, mas será que vai perdurar? Vai perpetuar essas suas ações? Então, eu vejo muito isso. E eu formo, né? Eu formo palestrantes, treinadores também. E eu falo para os meus alunos, se for só para estar no palco e ver um monte de gente te aplaudindo, não tem problema. Cada um com o seu objetivo. Mas reflita sobre o que você quer do seu futuro. Será que isso vai perpetuar? Será que isso vai durar? Agora, quando você faz com um propósito, e aí eu vou falar o meu aqui. O meu é esse.
ajudar o mundo a ser um mundo melhor através das dores que eu já passei. Hoje, por exemplo, eu ensino liderança porque eu já tive muitos líderes chucros que não sabia falar com seus funcionários. Hoje eu cravo uma bandeira muito forte. Eu vou dentro de empresas grandes, multinacionais, para dar treinamento de liderança, mas eu me posiciono muito bem. Eu não tô lá para ficar agradando diretor, vice-presidente de multinacional. Eu tô lá para entregar um conteúdo, aquilo que eu acredito que eu fui contratado para fazer. Né? Então, é você ter clareza. Liderança, inteligência emocional. O mundo precisa de inteligência emocional. Quem se posicionar agora, se aperfeiçoar nesse tema inteligência emocional, vai ter um oceano azul nos próximos 3 anos, porque os estudos já estão mostrando. Eu fiz engenharia mecatrônica, eu estudei robótica. E hoje eu estou totalmente oposto. O que eu fiz, eu me formei em 2009. Lá em 2009 já se falava muito forte da 4ª Revolução Industrial, que aconteceu em 2013, 2014. Hoje, lá em 2013, 2014, já se falava. Eu morei 6 anos na Alemanha, expatriado pela empresa, e lá eu já participava de workshop em 2014 sobre inteligência artificial. Em 2017 já tinha o carro que voava no Salão de Frankfurt. Então, desde lá, eu já identifiquei que o mundo vai colapsar. Mas não é o mundo, não é a terra, não é a água do oceano. O ser humano vai colapsar. Daqui 3 anos você vai ver, curso básico. Sabe qual que vai ser o curso básico? Falar. As pessoas vão ter a necessidade de aprender a falar de novo. Tem estudo que mostra que em 2050 a anatomia vai mudar, né? Eu tenho As mãos vão voltar a se fechar, não vai ficar tão mais. Você já vê que tem pessoas que já tá nascendo sem dedinho do pé, tem pessoas que já nascem sem o siso. Essa é seleção natural. Eu falo que... Outro dia eu tava tendo uma pira, eu tava fanficando assim, falando que, na verdade, o ET que eles desenham é a gente do futuro. Olha que que viajou, voltou, e pra mostrar pra gente que deu merda lá na frente. Porque, cara, é muito igual. Os dedos alongados, de tanto ficar no celular, os olhos muito grandes, a cabeça grande, o corpo esquelético. Porque a gente tá evoluindo pra virar, assim, tipo, aquela imagem do ET que a gente tem, Daniela. Né? Olha aí. Eu assustava. O que você tá usando, cara? E vai ter a necessidade das pessoas reaprenderem a se socializar. Porque tá tudo muito assim, ó. Tá E eu, como empresário, eu vejo e assim, pego no pé das minhas equipes, falo assim, pessoal, você mandou o WhatsApp pra mim, eu não tenho obrigação de ver o WhatsApp na hora que você quer. Se é urgente, você esqueceu que o telefone ainda liga? Não, e a pessoa liga e liga pelo WhatsApp. Às vezes tá sem sinal de internet. E a pessoa liga pelo WhatsApp. Gente, liga Não normal. vai Tem um telefone. Sabe, o básico, pessoal, isso vai ficar cada As vez pessoas mais deixam de se ver agravante. hoje em dia, porque só de se ver por aqui já tá o suficiente. E cada vez mais... Pensamento construtivo. Tem muita coisa que a gente Afetivo. faz hoje de trabalho que a inteligência artificial vai fazer. E a gente vai ter mais tempo. E a gente não vai saber nem o que fazer com esse tempo mais. Porque Não vai saber usar o ócio produtivo. já não sabe, né? Porque só quando a gente tem qualquer Exatamente. Quando eu tô tempinho sem de nada, ócio. o que a maioria das pessoas faz? Pega o celular, fica lá dedilhando, Nossa, né? que Fica tapa na passando. Mas isso não é que é bom ou ruim, não é sobre juízo, Não, sim. né, de certo ou errado. É reflexão mesmo sobre o comportamento humano. O marketing é isso, né? O marketing estuda isso. O que é marketing? É você entender o comportamento das pessoas. Sim. E o comportamento de 10 anos atrás é outro de hoje. certeza. Daqui 3, 5, 10 anos para frente vai ser totalmente diferente. Ser totalmente diferente. O que mais me preocupa como treinador de pessoas, o que mais me preocupa é a perda do pensamento crítico. Gente, o que eu vejo na primeira dificuldade, a pessoa recorre para o GPT.
Na primeira dificuldade. Não, e pra falar pergunta coisas da pro vida GPT. pessoal. Eu uso o GPT, por exemplo, pra me ajudar a arrumar um texto, a fazer um e-mail. Pelo Mas as amor de pessoas Deus, estão hein? usando o chat GPT de Aqui- psicólogo, realmente, tipo... Você tá entendendo o nível que tá chegando eu o negócio? preciso responder pra Dani que eu não vou no podcast. Me ajuda a arrumar uma desculpa, me ajuda a responder de melhor forma possível. Não, e assim, o problema não é usar o GPT. E tem que usar. Poxa, quem ficar fora dessa Mas não vai pra falar o perder. seu sentimento, né? Usar pra criar algo, né? Mas até, olha, imagina o seguinte, eu quero remodelar essa caneca. Vou fazer um branding novo aqui dessa caneca. Para uma hora pra pensar. Desenha, rabisca. Desenha. Hoje tá como? Eu preciso fazer um branding GPT. Tá parando de pensar. E o parar de pensar só comprova aquilo que o Fórum Econômico Mundial já diz há mais de 10 anos. Eu lembro até hoje. Eu fiz um MBA na Alemanha de liderança, em que a primeira aula de inovação, uma matéria de inovação, o professor falou do Fórum Econômico Mundial. Isso foi em 2015. A primeira aula desse professor, ele apontou as 10 competências do futuro, que o Fórum Econômico, depois o LinkedIn fez uma publicidade gigantesca. Gente, das 10, tá lá 3 que eu tenho muito orgulho de falar que a gente crava essa bandeira e nós temos curso sobre isso. A primeira tava inteligência emocional. Primeira. Isso em 2015. A segunda tava resolução de problemas complexos. E se eu não me engano, em quinto lugar estava habilidade cognitiva, pensamento crítico. Olha isso, em 2015. Nós estamos falando no começo da quarta revolução E as industrial. pessoas não têm nem pensamento crítico e nem capacidade de resolver problemas. E nem Exato. inteligência emocional também, né? Porque tá todo mundo surtado. Sabe, Carla, é muito grave isso, gente. É muito grave. É muito grave. Então a nossa bandeira é essa. Muitas pessoas me perguntam, Aníbal, por que o Ampliamente é gratuito? Dani, você fez o Ampliamente. Poderia cobrar facilmente R$2.000 ali, não poderia? Poderia. Por que a gente não cobra? Por vários motivos. Tem motivo estratégico, sim. Tem venda, tem tudo, sim. mas é a transformação, só com aquilo você já sai Mas, transformado. cara, é o legado que a gente quer deixar. Hoje o Ampliamente ele é falado fora do país já. Ano que vem nós estamos indo para os Estados Unidos, a gente já está começando a falar de Portugal para fazer Ampliamente. E tinha o quê? 500 pessoas? Hoje nós temos 500 pessoas. Hoje nós já temos uma unidade da nossa empresa aberta lá em Blumenau. Daqui 2 semanas, nós vamos para Blumenau, vamos fazer o maior da história de Blumenau, 450 pessoas, na 8ª edição. Por que disso? Porque a gente crava a bandeira de acabar com aquilo no mundo que vem acabando com o mundo. Mas bem isso. A ignorância emocional. As pessoas estão... não, porque senão eu generalizo todo mundo, mas muitas pessoas estão parando de pensar. Gente, tem um negócio que não pode ser negligenciado. Nossa, eu ia Quem falar já isso agora. estudou sobre Homo sapiens sabe. Cara, logo logo vai começar a nascer sem cérebro. E eu não quero, não. Vai virar uma planta. Tem muita planta já por aí, né? Tem. Já Infelizmente tem. Por quê? Porque vai ficar disfuncional e o nosso corpo, o nosso sistema é tão inteligente que ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo. A gente evoluiu até aqui para um monte de coisa. Exato. Nós não conseguimos abrir nossa mão hoje porque foi a evolução? Sim. Porque antes não ficava assim, ó, ficava todo... Os bebês nasciam de olhos fechados e abriam depois de um Depois mês. de muito tempo. É verdade. Ficavam embrulhadinho com faixa. É verdade. Hoje já sai andando da barriga praticamente. Tá cada vez mais. A habilidade cognitiva das crianças estão cada vez mais aceleradas. Sim. E aí depois a gente vai perdendo isso, né? Do jeito que a gente tá, sem conversar, sem aceitar o que o outro pensa. Eu sento numa roda, não, você é isso, você é aquilo, você é desse partido, você é desse, você é dessa religião, você é dessa. Exato. As pessoas não conseguem mais conversar. Exato. E aí simplesmente para de seguir, não tem mais o espaço de que você meio que tem que engolir.
Poxa, Antes o você ia pra respeito. faculdade, você tava ali 50, 60 alunos numa sala de aula. Tinha gente que pensava coisa das mais diversas formas e você não tinha pra onde correr. Você tava ali, você tinha que ter essa tolerância, né? Ter esse autoconhecimento e entender que o outro é daquele jeito. Hoje em dia você tá online, É discussão, você não briga, conversa né? com as pessoas. Não, e aí a pessoa deixa de comando. seguir. É comando. É só Pronto, comando. acabou. É. Né? É só Eu vou comando. lá, jogo, vomito o que eu penso. Eu coloco bloqueio o qualquer comentário pra não abobrinha. ouvir de volta. Eu coloco qualquer abobrinha lá no meu feed do Instagram, aqueles que são fiéis acreditam na abobrinha que eu tô falando e sai disseminando a abobrinha pro mundo. Falta o pensamento crítico, avaliar a fonte, pensar se faz sentido mesmo aquilo que estão falando. Isso faz sentido pra você, Se principalmente, faz né? sentido pra você. Porque a pessoa Poxa, já é a sua ouve só vida. porque o meu ídolo é dono da razão. É. De novo, bate no propósito. Você tá sendo o que você nasceu pra ser ou só o que dá pra ser? Sim. Só o que dá pra ser é atender as expectativas dos outros pra agradar os outros. E como mentor, qual que você acha que é as dores que são mais faladas, comentadas, latentes, assim, hoje, pra poder trabalhar as pessoas? Nada. Pra dar um primeiro pra mim, passo. Então, pra dar o primeiro passo. É. Posso trazer um contexto aqui? Uma transição de carreira, por exemplo? Pode? O que eu mais vejo é o maior medo do mundo. Vocês sabem qual que é o maior medo que existe no mundo? Morrer? Não é de morrer. Não é de cobra, não é de Barata. assalto, não é de barata. O maior medo do ser humano Fica sozinho. é o medo de... Nem é o de ficar sozinho. Estudos mostram que o maior medo mesmo é o medo de não agradar as pessoas. Porque isso já traz mais um monte de coisa. Traz o Exato. ficar sozinho. Ele reverbera. Traz o dinheiro, traz Parece a falta roda de da emprego, vida, traz que o uma coisa desemprego. reverbera tudo. ali, ó. Reverbera em todas as outras áreas. Existem dois grandes medos que a gente fala, inclusive, no Ampliamente, que é o medo de não ser capaz, de não dar conta. Então eu fico Eu onde tenho eu esses tô. dois medos, assumidíssimo. Eu fico onde eu tô. Mas aí que tá, o medo... Não me paralisa. O medo de não agradar. Coragem o medo de não é ausência de agradar. medo. É. Coragem é agir mesmo sentindo medo. O medo de não agradar é pesado. E a base dessa coragem é a inteligência emocional. É o primeiro pilar da inteligência emocional é a autoconsciência, é eu ter autoconsciência das minhas capacidades. Autoconsciência dos meus defeitos, porque quando eu sei os meus defeitos, eu consigo identificar e eu só melhoro aquilo que eu identifico. Sim. Então, os dois maiores medos é o medo de não ser capaz e o medo de desagradar as pessoas. Ninguém tem medo de falhar, de falar em público. O ser humano tem medo de falhar em público. Ninguém tem medo de fazer transição de carreira. Você tem medo do que vão falar. E eu tive esse medo, cara. Normal, é. Eu tive esse medo. Eu tava na ascensão da minha carreira. Eu tava num nível de gerência na Bosch, uma empresa alemã. E tava galgando. Eu era high pot, eu era high potential na empresa. Eu tinha um plano para me tornar diretor. Estamos em 2025. Meu plano era até 2027 me tornar diretor. Eu tenho amigos na mesma idade que eu, que hoje já se tornaram diretores lá. E quando eu falei, eu quero sair dessa empresa, poxa, eu fiquei 6 anos expatriado pela empresa. A empresa me pagou um monte de coisa, me pagou uma formação, um MBA que deu 30 mil euros em 3 anos. Olha o nível de investimento da empresa. Você acha que eu não tive medo de pedir a conta da empresa para montar um instituto chamado Instituto Aníbal, que faz ampliamente gratuito? Vocês acham que eu não tive medo? Não tem nem como, né? O meu maior medo era da minha mãe. Tadinha. Que o glu-glu-glu veio, né? Se vem. A minha mãe com 83 anos hoje, cara, o meu maior medo era esse. O que os meus pais vão falar? O que minha mãe vai falar? Hoje eu sou o maior fã. Tá na ressignificação ainda. Nada é da noite pro dia, né? Mas, graças a Deus, ela me apoia. Minha mãe é maravilhosa. Minha família, não tenho o que reclamar. Sabe? Mas ninguém fez ampliamente. Putz, grilo. Não, ninguém nunca fez nenhum treinamento meu. É louco isso, né? E eu já, no começo dessa minha carreira nova aqui, faz 3 anos e 7 meses que eu tô nessa carreira focado que eu saí da Bosch. A minha mãe só foi saber depois de 6 meses que eu tinha saído da Bosch. Eu até conto lá, né, o episódio no Ampliamente. Minha mãe, depois de 3 meses, eu fui tomar um café da tarde num sábado lá na casa da minha mãe. O meu pai tá com Alzheimer, tá demente, né? Meu pai já tá assim,
bem debilitado. É uma das coisas que eu cravo a bandeira também da inteligência emocional, que eu não quero me ficar demente e eu não quero que as pessoas tenham demência também. Então, é por isso, mais um motivo do ampliamente ser gratuito, ser acessível às pessoas. E aí eu tava nesse café com a minha mãe perguntou assim, Carla, essa história a Dani já sabe. Minha mãe perguntou assim, filho, como que está a Bosch? Ufa, ainda bem que ela perguntou como que a Bosch está. Eu falei, a Bosch tá ótima. Mas eu já tinha saído da Bosch. É o medo de desagradar. Tadinha, minha mãe, 80 anos na época, né, diabética. E o medo de ser rejeitado emocional, também. E o medo de não ter o apoio. De não ter apoio. Né, ver caras e bocas, sei o quê. Gente, o maior medo do ser humano é o medo de desagradar as pessoas. E no começo da minha carreira, eu sofria. Nossa, eu era reclamão. Mas Ninguém até pra da morrer, minha pensando família bem vai. agora, até o medo da morte é o medo de desagradar alguém. Porque você tem medo, você não tem medo de morrer, deixar de existir. Porque você não vai deixar. Você tem medo do que as pessoas vão ficar desamparadas. Isso. Que as pessoas vão. Como né? que os filhos vão ficar até nesse isso, mundo. o medo, até esse medo Como da que- morte é um medo de desagradar. Mas aí é um modo de se pensar. O que você tá deixando aí pra você poder morrer em paz? Opa, é isso aí. Se você tá Ai, que fazendo forte, com né? propósito, você não vai ter medo de. Mas eu penso nisso todo dia. Teve um dia que eu postei, eu levei um tapa de uma aluna minha. Eu postei assim: ai, Senhor, me ajude. Tá fazendo academia. Fui só aquele dia também, depois não fui mais. Mas eu vou. Senhor, não, ela Foi me só deu- um dia reclamando, Não, né? Ela me deu um tapa, mesmo assim eu não continuei, mas eu tô focada. Enfim, não vou dar desculpas. Tô voltando à academia. É isso aí. Aí eu coloquei lá, Jesus, alguém me ajude a gostar disso. Aí minha amiga, a Grace. Te amo. 5 filhos. 5 filhos com 20 e poucos anos. Aí ela Olha pegou e aí. falou assim: Dani, seus filhos. Porque pra você ter seus filhos, você precisa ter saúde. É isso aí. Menino. Quem é a pessoa que você mais ama na sua vida? Ela falou isso. Quem é o que você mais ama na sua vida? Não é seus filhos? Então, quem vai te fazer você gostar disso é os seus filhos. Porque pelos seus filhos, você morreria? Então, morreria. viva. É isso aí. Ai, eu me arrepia. Quando a pessoa porque fala assim, ela me eu deu morreria 29 por anos. você. Acho que é 29 ou menos até. Me Top deu um tapa na demais. cara. É isso. Sabe, eu gosto de trazer aqui dentro da empresa, a gente tem essa filosofia. Eu tenho um filho chamado João Lucas, 7 anos. Amo. Coisa mais linda pra minha vida. Mas eu não amo ele em primeiro lugar. Eu me amo em primeiro lugar. Falamos isso hoje, né? Porque se eu colocar o meu filho em primeiro lugar, eu vou deixar de me amar. E se eu deixar de me amar, minha Você deixa de amar autoestima ele. cai, minha autoconfiança cai, eu vou descuidar da minha alimentação, eu vou descuidar da Vai minha ficar nervoso, academia, vai ficar vou irritado, estressar, vou desenvolver vai uma descontar doença. Não, eu desenvolvo uma doença. Eu fico doente, morro daqui 5 anos. E aí? Isso é o amor pro filho? Quem ama as pessoas Faz por elas. escolhe né? ser Cara, a sua melhor versão. Me deu um em primeiro negócio lugar. agora, fala que quem ama cuida. Acho que quem ama se cuida, né? Exatamente. Quem ama se cuida. cuida. Boa, Carla. Quem ama se cuida. Ai, postei ontem, gente. Aqui, ó. Olha lá no meu Instagram o que eu coloquei. Olha lá. Cuide-se. É isso aí, vai lá. Cuide-se. E Dani, eu tenho muito assim, ó, também na minha vida, eu levo pra minha vida. Se eu quiser ter tudo equilibrado o tempo inteiro, eu vou morrer logo logo. Eu vou me frustrar. Então assim, se você tiver que parar a academia e tiver que voltar, volta. Volta. Qual que é a vergonha? Hoje eu vejo muitas pessoas com vergonha disso. Ai, mas eu sou sempre uma sanfona. Eu começo e paro, começo e paro, começo e paro. Você não tá Que fazendo? bom que você começa, né? É. O problema é só parar. Não entra na neura. Sabe, eu acho que essa mensagem é importante para todo mundo que tá ouvindo a gente, que veio de vocês aqui, esse tema que vocês levantaram é muito importante. Para de ficar numa neura, de ficar vendo pessoas que se dizem perfeitas em redes sociais, que você acha que tem uma vida perfeita e para de se comparar. Viva a sua vida. Se você... Sua verdade. A sua verdade, se você parou a academia, toma uma decisão e volta. Um dia você volta. Amanhã? E volta com orgulho. Vamos junto? Ah, vamos. Vamos? Veio E correndo volta até com pra força. Não, vamos junto. Você lá e eu aqui, né, Daniela? Sabe, não tem equilíbrio no desequilíbrio. Não adianta. Não tem. Você tem que buscar equilíbrio no desequilíbrio. É isso. Se você quiser fazer a sua empresa bombar, crescer,
Gente, se você não der foco, virar o canhão para sua empresa não vai crescer. Se você quiser, tudo que vocês fazem aqui, quiser ser a referência e você não virar o canhão, não vai. Hoje eu vejo muitas pessoas na famosa, na tríplice lá, né? Na tríade. Família, carreira e saúde. Eu tenho que estar tudo equilibrado. Cara, Difícil, né? que mundo é esse? Me apresenta esse Filho mundo vai aí. ficar doente, eu não vou conseguir ir pra academia e não vou conseguir focar no trabalho. Eu vou ter um congresso, vou ter que viajar e não vou conseguir Vai focar ficar no longe filho, do não vou conseguir filho. focar na academia. E aí você vai... Exato. Sabe? Viva mais leve, cara. Clareza do propósito. Viva mais leve. E se tiver que parar e recomeçar, recomeça. O Elton fala, né? Feito, com defeito, mas feito. É isso. Feito com defeito. Mais feito. Fiz. Mais feito. Eu fiz. Posso não ter feito o meu melhor, mas eu comecei. Fiz. É isso. Sem aquela neura, Do perfeito, né? o autossabotador lá da perfeição. Sabe? Cara, toda vez que eu também sou inconstante na academia. Voltei esses dias aí. Fui pra academia nova. Eu fui pra academia nova porque a anterior não aguentava mais. Olha isso, cara. O dono da academia tirando sarro de mim. Eu falei, esse cara não é empresário. Falando, tipo, tá desistindo? Ele é educador físico, mas não é empresário. Ele perdeu um cliente. Ficou fazendo piadinha. Vamos lá. Uma pessoa que para e volta do nada. Para de novo e volta do nada. Você vai fazer piadinha ou você, como empresário, você vai estimular? Pra ele não parar mais. Pra ele não parar que bom mais. que você voltou, cara. Vamos lá. Você entendeu? Não, mas eu nem perco tempo. Eu falei pra ele assim, cara, obrigado. Falei mesmo. Obrigado pelo que você acabou de fazer. Vou treinar hoje aqui, amanhã você já não me vê mais. E sair fora. Meu lugar não é aqui. Eu não tô no mundo pra piadinha. Eu tô no mundo pra fazer o que deve ser feito. E me respeitando, sendo a minha versão vulnerável, porém buscando sempre a melhor versão que eu tenho. É isso. Ponto. Eu até aprendi uma coisa e eu falei até isso esses dias, acho que pra Carla também, que graças ao Ampliamente, quem me conheceu há um ano atrás, prazer. Eu sou a Daniela Nicolini. Adoro Você não me essa- conhece mais. Adoro. Venha me conhecer novamente. Adoro. Porque é outra. Assim, é aquela que sabe o que quer, sabe onde quer chegar, tem as suas fraquezas, tem as suas dificuldades. Todos temos. Mas tá no caminho. E tá no caminho, né? Eu não sei se você tem um filme, porque você passa vários filmes maravilhosos pra gente assistir. Eu não sei se você já assistiu O Poder Além da Vida. Sim. Gente, aquilo eu já assisti 1000 vezes. E eu mando todo mundo maravilhoso, assistir. é maravilhoso. Porque aquilo mudou a minha vida também há muito tempo atrás. Acho que até Aham. uns 10 anos atrás. E eu ter conhecido também o Masaru Emoto mudou a minha vida. Aham. Quase que eu tatuei a assinatura dele que ele me fez aqui, porque Que legal. a gente escolhe, né, as vibrações da nossa vida, o caminho que a gente quer seguir. A gente escolhe o ambiente, O que, ambiente. A gente tá. Níveis neurológicos. Existem 7 níveis neurológicos que trazem as nossas ações, o nosso modo de operar qualquer coisa na vida. A base é o ambiente. O ambiente vai te levar para o segundo nível, que são os comportamentos. O ambiente diz muito sobre os seus comportamentos. Os seus comportamentos são condizentes ao ambiente. Os seus comportamentos te levam para o terceiro nível, desenvolver capacidades e habilidades. As suas capacidades e habilidades vêm dos seus comportamentos que vieram desses ambientes. O terceiro nível, capacidades e habilidades, te leva a desenvolver e reforçar as suas crenças e valores. As crenças, aquilo que você crê, vem dos ambientes. E o principal ambiente é o ambiente familiar. O quarto nível, crenças e valores, te leva para o quinto nível, que é o reforço da sua identidade. Quem é você? A sua identidade é condizente ao seu ambiente. A sua identidade no quinto nível te leva para o sexto nível, que é o nível da afiliação. Ou seja, você vai andar com pessoas com identidade próximas. Pode ver, os seus melhores amigos são pessoas que não são iguais, porque ninguém é igual a ninguém, mas tem costumes, valores, Pensamentos. crenças, pensamentos. Valores, crenças e pensamentos, eu acho que é o principal. Ideias parecidas com você. E aí, no sexto nível, quanto mais você anda com pessoas parecidas com você, você vai ter o sétimo nível. O sétimo nível é simples. Resultado.
tapa na cara. Você tá num ambiente com pessoas reclamonas, pode ter certeza que a sua vida vai ser uma vida condizente a uma pessoa reclamona. Se você tá num ambiente onde pessoas, por exemplo, eu quero ser um grande empresário, esteja em ambientes que tenham grandes empresários. Por isso que eu honro muito o que vocês fazem nesse quesito de mentoria, porque o segredo do sucesso é muito simples. É você entender que mais importante do que o como é o quem. É isso. Mais importante do que o como aprender a fazer as coisas é andar com quem já faz as coisas. Porque é o poder do ambiente. É impossível. Aníbal, eu quero ser rico, quero enriquecer, eu quero sair da pobreza, quero me tornar rico. Ande com pessoas ricas. É o ambiente. Vai desenvolver comportamentos, capacidades, habilidades, crenças e valores, identidade, afiliação, resultado. Acho que já pode encerrar, né? Nossa senhora, Olha, eu ia fazer outra pergunta aqui pra encerrar, mas nem precisa. Acho que essa foi a melhor, né? Nem precisa de outra dica. Eu queria falar pra você pudesse deixar uma única mensagem que está pra quem tá nos ouvindo. Que recado você daria pra gente finalizar com chave de ouro? Eu sempre reforço os 2 mantras. Pode ser 2 mensagens? Pode, fica à vontade. A Quer cantar? Também pode cantar. Ó, se deixar à vontade, eu vou longe, viu? Porque eu amo isso aqui. Não eu é? amo demais, amo O demais. tempo já deu, eu nem tô nem aí. Eu quero comer. Eu vou mais também comer não comida tô nem japonesa hoje. Que demora. Eu acho que eu nem. Eu também não O outro tô ali nem me aí. mandou uma mensagem que fez 1 hora, faz acho que meia hora atrás. Gente, a primeira mensagem é o mantra que a gente fala nos nossos treinamentos. O sábio não é aquele que sabe, é aquele que faz. Então, gente, não adianta saber, você tem que fazer. O resultado só vem com a ação, não com o saber. E aquela que é a capa do meu livro, que esse ano eu vou lançar meu livro, meu primeiro livro, que inclusive fiz a revisão semana passada e dá um desespero. Meu Deus, a data vai vencer. Mas é a capa do livro. Eu dedico esforço para não contar com a sorte. Na camiseta tava escrito isso. Que você tava. O meu livro a capa do meu livro é esse. Eu dedico esforço para não contar com a sorte. E não é um esforço desenfreado. Ficar dando murro em ponta de faca até a faca entortar. É um esforço inteligente, mas com suor, com dedicação. Então, tudo que você quiser, com propósito, tudo que você quiser na sua vida, saiba que o sábio não é aquele que sabe, é aquele que faz. E dedique esforço para que você nunca tenha que contar com a sorte. Minha mensagem é essa. Ai, gente. É isso, né? Que massa. É isso. Ai, você volta. Com certeza, eu amo isso aqui, Você gente. volta mesmo. Olha que eu sou meio alemão. Falou que vai voltar, eu já vou acabando aqui, já vamos fechar Já a vai ver data. a Já data. fechou a tua próxima. Lá pra você conhecer a Analice também, minha vida, minha parceira, minha irmã de alma. Vai ser um Te amo, prazer te amo, te amo. conhecer. Vai ser um prazer. Senti sua falta aqui, você é maravilhosa. Mas você tá aqui no... Pessoal, eu acabei de esquecer até de falar, né? Carlinha veio só substituir, tá? Não tá de volta, não. Não voltei, não a gente voltei. Quer de volta, mas ela Sou não quer mais nada. membra honorária. É isso. Aníbal, mais uma vez, obrigada por ter Eu que aceito. agradeço. Entre trancos e barrancos. Obrigada, Jenny. Jennifer é a Maravilhosa. nossa mentora, treinadora aqui. Se um Fez dia você toda me permitir, a ponte. ela estar aqui com a gente, um Sem dia também dúvida, com a... já pode marcar com ela. tamanha- Ela Viu, gosta, Jenny? viu? Te convidar um dia para estar aqui com a gente. Com tamanha sabedoria, ela motiva, ela me fez fechar lá, me ajudou a fechar outros cursos. Foi super simpática, sempre super atenciosa. Parabéns aí. Eu tentei fazer Eu parte sinto da muito equipe, mas orgulho. não foi dessa vez. Eu sinto muito orgulho. Tentei fazer parte da equipe, mas não consegui. Tô brincando. E em breve já vou ter os 3 cursos que vou fazer um seguidinho do outro ali. Boa. O Aníbal, ele tem uma empresa forte, renomada no mercado também de consultoria, de treinamento. Entre elas tem Milionariamente, quer ser milionário? Tem o de comunicação, de elite, para você se comunicar melhor, com mais efetividade, né? E tem também o que eu tô louca para fazer, que é RPC. O RPC, Resolução de Problemas Complexos. Ai, gente, eu tô sonhando com esse Que a Jennifer, inclusive, é a head trainer. Ah, é? Tô doida. Esse é o que eu mais queria. Eu fui fechar, né, no dia. Na hora que você falou, eu tava com 5 amigas e todas elas falaram, Dani,
você vai fazer isso aí, você vai resolver tudo da minha empresa. Elas nem queriam fazer, né? E eu amo comunicação. Faz você pra você. Resolver os meus os problemas. problemas. Porque eu sou essa pessoa comunicativa, aquela que mesmo sem ter, eu já Isso é resolvo. prosperidade. Eu mesmo sem ter, ela já me vê resolvendo, sabe? Eu gosto de... Eu tô sempre... Pros outros, eu tenho esse problema. Temos, é um dos né? meus... É um propósito seu, não é? Não, é meu Ajudar. propósito, mas eu tenho um problema. Que é um dos Faz meus mais problemas. o dos outros do que o nosso. Eu me sinto muito feliz em servir. E aí eu deixo o meu pra trás. Mas eu percebi, ao longo da minha jornada, e que eu venho me trabalhando bastante, que é muito importante a gente ter esses insights, é que eu me sinto feliz ajudando e o que acontece? Você é reconhecida. Sim. No meu eu não me aplaudo. Mas nos meus que eu faço com perfeição, me aplaudem, né? Sim, sem dúvida. Então é isso, É eu quero reconhecimento, gente, aplausos. Mas eu me tratei, tô me aceitando, entendeu? Papai e mamãe estão aqui. Reconhecimento é uma necessidade básica. Todo ser humano precisa. Mas eu faço tudo, dá muito certo, e aí eu vou esquecer, falando, meu, deixa pra depois. Esse é o problema. Eu tenho que começar a colocar, a me amar mais e colocar o meu na frente. Porque senão eu só resolvo o problema dos outros, ou o problema não, as soluções dos outros. Eu faço ela enxergar as luzes tem delas que- e conseguir Sim. pôr as coisas no lugar, e a minha vai ficando, entendeu? É o famoso cuidar de quem cuida. É. Né? Então, você está acostumado a ser mentora, a cuidar, a treinar, ajudar pessoas. Todo mundo tem que ter um mentor. Sim. Todo A minha mentor irmã tem tinha que um ter projeto. mentor. Minha irmã tinha um projeto que chamava, em hospitais, maravilhoso, terapêutico, chamava Cuidando do Cuidador. Olha aí, é lindo. E é lindo, e é isso que eu lindo, preciso de lindo. alguém que cuide de mim. Vamos lá. Mas é isso, gente. Queria convidar vocês para ir conhecerem o projeto do Aníbal, do Carmo. É realmente transformador, é uma oportunidade de você dar um passo à frente, de você desenhar a sua vida, de você conseguir enxergar a sua vida, desbloquear seus medos. N coisas, assim, não dá pra explicar, somente a minha fala, a minha empolgação, o brilho nos meus olhos e a mudança que vocês estão vendo aí na minha vida, que eu recebo, e é notável, eu acredito, né? O quanto, às vezes, algumas decisões transformam a nossa vida. Então tem essa oportunidade, acho que vai ser dia 7 e 8 de agosto. Se inscreve, pergunta pra gente qual é o link, é gratuito. E aí é sábado e domingo inteiro, de puro aprendizado, enfim, é muito bom. E agradecer aqui vocês mais uma vez, agradecer o Aníbal pela Muito disponibilidade obrigado. de vir de Dani, longe. Carla. Obrigada. E poder trazer tamanho conteúdo e verdade aqui pra gente, para que a gente possa transformar, né, as nossas vidas. E agradecer aos nossos patrocinadores maravilhosos, graças a vocês, a gente pode estar aqui trazendo esse conteúdo relevante, não só para fotógrafo, mas para todas as pessoas. E se você sentiu no seu coração que alguém precisa dessa mensagem, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta, faz essa troca. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Cada tapa na cara que você tomou, você escreve aí, hashtag tapa na cara. A gente quer saber se vocês tomaram mais que a Dani. Oxi. E é isso, gente. Obrigada. Alfa Photobook, Assis, Vita Corretora, Carlinha Toscano, aos congressos que a gente está apoiando, Congresso Revolution, Impactar, porque conhecimento nunca é demais, é o que realmente fica e todo mundo precisa. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Um beijo no coração. Tchau. Tchau. Beijos. Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar as suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-up, garantindo um melhor atendimento e otimização no seu fluxo de trabalho. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre.